Antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você acompanha todas as histórias e continuações. Monstros alados circulavam acima do castelo, onde na parede havia um buraco. O herói Vermalfi e seus 4 companheiros foram até o reino demoníaco, Elmud, para derrotar os últimos reis demônios. Os heróis correram pelo corredor. Eles haviam derrotado 3 dos 5 reis, e agora restavam apenas 2. Os demônios bloquearam seu caminho. Havia um exército inumerável. O rapaz agarrou a espada e avançou. A arma brilhou. Houve uma explosão. Seus olhos brilhavam. O grande Vermalfi. A bruxa o seguiu. Ela corria muito rápido. Ela sorriu. Sua magia seria perfeita. O cajado brilhou com uma luz intensa contra tantos monstros. Uma enorme chama apareceu à sua frente. Ela sorriu com o que havia feito. A sábia Siena. A sacerdotisa estava por perto. Suas mãos irradiavam luz. Ela abençoou as almas caídas. Um demônio atacou por trás. Ela cortou sua cabeça com um só movimento, e ficou satisfeita com isso. A fiel Anise. O monstro sem cabeça caiu no chão. O homem ergueu seu machado. Ele derrubou vários inimigos com um único golpe. Os restos voaram por todo o salão. Ele sorriu olhando para isso. O corajoso Molon. O ruivo passou correndo por ele. O rapaz gritou. Ele xingou seu camarada, dizendo para parar de ficar na frente dele. Muitos inimigos estavam à sua frente. Seus olhos se encheram de raiva. O ruivo os enfrentou e fez uma série de ataques rápidos. Ele os olhou com raiva. O estúpido Amel. Então ele colocou sua arma na bainha. Amel estava atrás de Vermalfi. Ele sempre invejou Vermalfi. Sempre chamava o herói de seu rival, mas ninguém levava essas palavras a sério. O grupo estava no meio do salão. Amel olhou ao redor. Parecia que não restavam tantos inimigos. De repente, ele gritou para Vermalfi. Algo estava se aproximando dele, mas Amel o protegeu com seu corpo. Sangue saiu de sua boca. O demônio riu olhando para eles. Havia uma grande ferida em seu peito. Ele caiu no chão. O demônio estava preparando outro ataque. Ele estendeu o braço para frente. Vermalfi conseguiu desviar e se aproximou dele. Ele avançou com sua arma e o cortou ao meio. Havia respingos de sangue ao redor. Os outros correram até Amel. Vermalfi guardou sua arma. Ele ficou de cabeça baixa. Ele não deveria morrer assim. Amel sorriu. Esta é uma morte digna. Em seus últimos momentos de vida, ele se arrependeu profundamente de não ter sido sincero com seus camaradas. Ele estendeu uma mão trêmula, dizendo que eles deveriam derrotar todos os reis demônios. Seu amigo agarrou sua mão. Ele olhou em seus olhos, jurando em nome do herói que destruiria todos os reis demônios. Ele ficou feliz em ouvir isso. A sacerdotisa juntou as mãos. O rapaz pediu que ela orasse por ele. O guerreiro olhou para ele tristemente. Amel disse que ele era o mais corajoso de todos que conhecia. Siena estava chorando. Ele olhou para ela para dizer a verdade. Então uma perna apareceu. O rapaz pisoteou o livro, gritando que nunca gostou dela. Ele não disse isso. Ele cerrou o punho. Não importava quantas vezes ele lesse, ele começava a tremer toda vez. Quem escreveu este livro? Se ele descobrisse o autor, iria espancá-lo. Ele pegou o livro com desdém. Além disso, eles sempre davam apelidos legais: o grande, a sábia, a santa, o corajoso. Mas por que chamaram o rapaz de Amel, o estúpido? O estúpido. Isso foi escrito por alguém que ele espancou 300 anos atrás? E jogou para trás de suas costas. Isso vale para sua equipe. Por que eles deixaram o livro ficar assim? Nem se incomodaram defender a honra de seu companheiro? Ele se lembrou da cena da morte, duvidando que eles estivessem pensando na possibilidade da reencarnação com todas as memórias do passado. O rapaz franziu a testa. Ele, Amel, morreu 300 anos atrás durante a guerra contra os 5 reis demônios. Ele desviou o olhar. Havia uma pintura na parede que retratava um guerreiro com uma espada. Ele havia reencarnado no corpo de um dos descendentes de Vermalfi, Eugênie de 13 anos. Em sua vida passada, Vermalfi estava cercado por garotas. Além de sua primeira esposa, ele tinha várias concubinas. Eugênie estava vestindo equipamento de treinamento.
Ele não se lembrava de ver Malfi correndo atrás de mulheres. Será que suas opiniões mudaram com a idade? Isso é bastante natural para as pessoas. Ele imaginou a árvore genealógica. Apenas os filhos de sua primeira esposa são considerados descendentes diretos de Vermalfi. Mesmo apesar do sobrenome Lyonheart, Eugene é considerado apenas um descendente do ramo lateral. Ele pegou a espada de treinamento. Filhos do ramo lateral são proibidos de treinar magia e usar espadas reais até o ritual de herança de sangue. Ele olhou para a arma. É por isso que ele se treinava com uma espada de madeira. Mas hoje é o último dia em que ele segura este palito de dente em suas mãos. Eugene balançou e atingiu o boneco várias vezes. Tendo feito outro golpe, o boneco se desfez. Uma das partes caiu no chão. O homem olhou para aquilo com apreensão. Ele estava atrás, observando que ele havia arruinado o boneco novamente. O garoto se virou. Era seu pai. Veias estavam visíveis em seu corpo. O pai olhou para o garoto estranhamente. Como poderia tal corpo pertencer a um menino de 13 anos? Para dizer a verdade, se eles lutassem agora, ele duvidava que pudesse derrotá-lo. Eugene olhou para seu pai ameaçadoramente. Eugene era seu próprio filho, mas às vezes ele o assustava. Sua fala e maneirismos não eram infantis. Não havia uma gota de inocência naqueles olhos assustadores. O pai olhou para seu filho. Embora ele tenha ficado sem mãe quando era muito jovem, não houve um dia em que ele ficasse triste. Eugene chutou a base do boneco, observando que seu ferreiro era incompetente. O rosto do garoto estava vermelho. Como ele ousava aceitar dinheiro por esse lixo? Ele deveria ser punido, mas seu pai era misericordioso demais. O homem limpou a garganta. Ele iria falar com o ferreiro. O sol brilhava nas paredes da casa. A propósito, amanhã seria o ritual de herança de sangue. Eugene olhou para ele indiferentemente. O ritual de herança de sangue, uma tradição terrível que era realizada a cada década. As pessoas usavam um brasão com um leão. Todas as crianças entre 10 e 15 anos dos ramos principal e lateral se reuniam na casa da família principal para participar. As crianças mostravam suas habilidades e então a competição pelo direito de carregar o nome Lioner começava. Eugene se apoiou em sua espada de madeira, mas ao contrário dos ramos laterais, os descendentes diretos tinham permissão para treinar magia e usar armas reais. Isso era feito apenas para que esses fracos do ramo principal não morressem nas mãos das crianças dos ramos laterais. O pai olhou para o manequim caído. O talento de Eugene era tão incrível que ele mal podia ver seu filho nele. Se ao menos ele tivesse nascido na família principal. Ele olhou para sua mão trêmula. Não, se ele tivesse sido tão sem talento quanto ele era, não teria que sentir a discrepância entre a realidade e suas habilidades. O garoto viu sua inquietação e perguntou o que estava errado. Ele respondeu que estava tudo bem. Por dentro, ele provavelmente estava pensando em que pai ruim ele havia se tornado. O homem colocou as mãos nos ombros do garoto e olhou em seus olhos, pedindo que ele nunca cruzasse o caminho das crianças do ramo principal. Não importa o quão talentoso ele fosse, ele não seria capaz de lidar com eles, já que eles eram ensinados magia desde cedo e treinavam com armas reais. Eugene deu um tapinha em sua mão, dizendo que não faria, mas pensou que apenas em seus sonhos. Ele sorriu imperceptivelmente. Era apenas uma luta com um bando de crianças. Eugene olhou para o outro manequim e caminhou em sua direção. O ritual de herança de sangue envolve 3 crianças do ramo principal, assim como 6 dos ramos laterais. Ele os apresentou. Os 3 da família principal incluem o filho da primeira esposa do chefe da família e os gêmeos de sua concubina. Com exceção das 2 crianças de seus respeitados ramos laterais, todos os outros não são ninguém. Eugene ergueu sua espada e, com um único golpe, quebrou o boneco. O herói sorriu ameaçadoramente. Ele se perguntava quão bons eram os descendentes de Vermalfi. A carruagem deixou o portão da propriedade. Eugene olhou pela janela. Como a Mel em sua vida passada, ele se considerava um verdadeiro gênio. Ele venceu outras crianças em lutas desde a infância. Ele não teve dificuldade em dominar novas habilidades. Ele se desenvolveu muito mais rápido que os outros. A Mel franziu a testa, dizendo-lhe para repetir o que ele disse. Vermalfi cruzou os braços sobre o peito. Ele disse que era muito triste. O ruivo poderia se tornar muito mais forte com um pouco mais de esforço. Ele apontou para sua espada.
Você não consegue ver que ele já estava lutando no limite, dando tudo de si? Suor escorria por seu rosto. Que ele não pense que todos receberam o mesmo talento que ele. Ele não era um gênio, ao contrário de Vermalfi, que realmente poderia ser chamado de um. Vermalfi o olhava impassível. Talentoso tanto em esgrima quanto em magia, ele era chamado de Deus da Guerra. O grande Vermalfi. A multidão o admirava. Ele era um duque em sua terra natal, mas recusou o título até o fim. Ele foi elogiado como um guerreiro. Eugênie apoiou a cabeça na mão. Mas quanto aos outros? A bruxa estava em frente à torre. A sábia Sena, nascida no reino dos magos, ela se tornou a mestre mais jovem da história da Torre Mágica. Os monges se curvaram diante da sacerdotisa Santa Anise. Esta mulher era considerada a pessoa mais santa em todo o Império Sagrado. Há até uma escritura descrevendo seus ensinamentos. O guerreiro estava de pé com uma coroa. O destemido impensável, mas ele fundou um reino com seu próprio nome. Ele bateu o dedo. E todos eles viveram felizes até a morte. Com raiva, ele bateu no apoio de braço. Então por que o rei demônio ainda está vivo? Amel se lembrou de sua morte, de como seu camarada prometeu que mataria todos os reis demônios. Uma pomba passou voando pela carruagem. Ele morreu em um castelo de aprisionamento mágico e, imediatamente após sua morte, Vermalfi fez um contrato com o rei demônio. Pássaros voavam atrás da carruagem. Graças a este contrato, a guerra com os demônios chegou ao fim e, mesmo após 300 anos, a paz reina nestas terras. Um homem se dirigiu a ele, dizendo que ele estava nervoso, e sorriu amplamente para o rapaz, piscando para ele. Ao chegar, ele teria uma situação muito difícil, já que ele começou a se preocupar até mesmo na carruagem. Eugênie agradeceu ao Lord Gordon por suas instruções. A carruagem se movia pela floresta. Eles já estavam nas terras da casa principal. O Lorde balançou a cabeça. Isso não significava que eles teriam que sair em breve. A propriedade ainda estava longe. Eugênie não entendia por que ele estava se exibindo assim. Não era muito problemático gerenciar um território tão vasto. O homem respondeu que havia vários portais na área, então estava tudo bem. Ele reproduziu o diálogo deles em sua cabeça. Por que ele estava viajando de carruagem então? Eles não receberam permissão para usar os portais. Isso o divertiu. Os cavalos caminhavam em sincronia. Gordon apontou para o portão. Bem-vindo à propriedade do patriarca. O rapaz franziu a testa. Eles caminharam pela avenida. Eugênie sorriu. Uma cerimônia de boas-vindas. Estava claro que não foi preparada para ele. Bandeiras tremulavam ao longo da estrada, um escudo com um leão em um fundo azul. Eugênie colocou a mão no peito. Apenas descendentes do ramo principal tinham permissão para usar o brasão do leão no lado esquerdo do peito. Gordon gesticulou para ele. Ninguém mais havia chegado ainda. Parecia que ele era o primeiro. E agora ele pediu para ser escoltado até a casa de hóspedes. A propriedade estava iluminada pelo sol. A criada se curvou, se apresentou como Nina. Ela cuidaria de todas as suas necessidades enquanto fossem hóspedes nesta casa. E ela entregou um sino. Se precisassem de algo, deveriam tocá-lo. Ela o colocou na mesa. Bem, pelo menos ele tinha uma criada pessoal designada para ele. Eugênie se sentou na cama, observando que ela parecia bastante jovem. Quantos anos ela tinha? 16. Ela havia acabado de se formar recentemente. Eugênie pensou sobre isso. Eles lhe deram uma criada incompetente. Caso a criada inexperiente criasse algum problema, eles esperavam simplesmente transferir toda a culpa para ele. Quem quer que fosse o autor desta ideia, ele claramente queria desafiar o Eugênie. O rapaz cruzou os braços. Ele perguntou se ela sabia quando os outros chegariam. Ela respondeu que nos próximos 4 dias. Ele saiu da cama. Ele pediu que ela o levasse ao campo de treinamento. A garota ficou confusa e concordou. Havia uma fonte no pátio. O rapaz tinha um leão no lado direito do peito. Ele perguntou novamente qual era o nome dele. A garota com o mesmo leão respondeu baixinho: Eugênie. Ele tem a mesma idade que eles. As crianças estavam de pé junto à parede. O rapaz ouviu que ele era de uma pequena cidade provincial localizada a oeste do Império. Tenho certeza de que ele está mais acostumado a usar um ancinho do que a balançar uma espada.
Ele tampou o nariz. E sua carruagem cheirava a excrementos de animais nojentos. Este cara pode ter nossa idade, mas ele terá que assumir a responsabilidade se danificar nossa propriedade. A garota riu. Isso mesmo, ele deveria ser punido. O rapaz parecia orgulhoso. Eles não o puniriam, mas o advertiriam. Ele era misericordioso demais, ela disse. Outro rapaz os viu pela janela, observando a garota. Ela se virou para olhar para ele. Ele ficou assustado e puxou a cortina. Ela sorriu. Eugênie estava treinando no campo. Ele estava segurando uma lança de madeira. Ele avançou e ergueu a lança. Ele continuou a praticar seu ataque. Ele nunca foi preguiçoso quando se tratava de treinamento, mas nesta vida ele teve que se esforçar muito mais. O rapaz avançou. Ele balançou a lança, pensando que não importava o quanto ele torturasse seu corpo, ele nunca foi incomodado por doenças, e a maioria das feridas cicatrizava em apenas um dia. Ele segurou a arma com firmeza. Poeira voou do golpe. Ele praticou outro ataque. As habilidades do corpo em cujas veias corre o sangue de Vermalf excedem todas as expectativas. Eugênie fez um impulso para frente. A criada observava tudo. Ela estava maravilhada. Mesmo apesar dos sacos de areia e da lança pesada em suas mãos, ele foi capaz de se mover com tanta habilidade. De repente, ela foi chamada. As duas crianças se aproximaram. O rapaz perguntou o que ele estava fazendo. A criada ficou assustada, perguntando o que os trouxe aqui. Ele apontou para o rapaz com a lança, lembrando que ele fez a pergunta. O que ele está fazendo aqui? Houve um golpe no chão. Eugênie estava segurando a lança. O quê? Você não consegue ver? Estou treinando com a lança. Ele continuou treinando, xingando. Sua irmã sussurrou em seu ouvido, dizendo que ele o insultou. O rosto de Cian estava distorcido de raiva. Ele gritou, como ele ousa. Ele balançou o punho para que ele pedisse desculpas. Eugênie não mostrou emoção. Ele simplesmente pediu desculpas. O rapaz não sabia como reagir. Ele balançou o punho novamente, acusando de que não foi sincero, acrescentou que ele deveria se curvar e mostrar sinceridade. Eles não têm a mesma idade? Eugênie suspirou. Por que ele deveria se curvar para seu amigo? Ele balançou os braços. Como ele ousa me chamar de amigo? Só porque ele tem o mesmo sobrenome não o torna igual. A irmã se virou para o irmão e o lembrou sobre a carruagem. Cian apontou o dedo para Eugênie, e disse para lavar a carruagem em que ele chegou. Tenho certeza com o fedor dos animais que ele cria. Eugênie olhou sem interesse. Ele se virou para a criada, esclareceu que ela era sua criada pessoal. Ela concordou. Ele apontou para o lado, disse para limpar a carruagem em que ele chegou. O rapaz de jaqueta escura estava bravo. Ele disse isso a ele. Como ele ousa transferir deveres a uma criada quando ele deu a ordem a ele pessoalmente? O rapaz agarrou seu peito, mostrando que ele era Cian Lyonheart. Eugênie acenou gentilmente, apresentou-se e disse que era um prazer conhecê-lo. A garota acenou e se apresentou como Ciel Lyonheart. Isso irritou Cian. Eugênie ignorou suas ordens, o que significava que ele não poderia mostrar misericórdia. Ele viu a espada de treinamento e a pegou. Ele a segurou na frente de Eugênie e disse que, pelo insulto, ele o desafiava para um duelo. Eugênie sorriu. As crianças ficaram de frente uma para a outra. Ele observou que Cian foi tão estúpido ao usar a palavra duelo. Ele colocou a mão na cabeça, sugerindo que Cian simplesmente o deixasse em paz. Mas Cian perguntou se ele estava com medo. Eugênie o olhou. Cian sorriu maliciosamente com a espada na mão. Você tem medo de duelar comigo, né? Então deveria se curvar e começar a implorar por perdão. Eugênie abriu as mãos. O que o faz pensar que estou com medo? Eu não quero lutar ou se desculpar. Cian apontou o dedo para ele. Não quero isso, não quero aquilo. Você só sabe fugir? Parece que seus pais não te ensinaram a ter honra. Um peso caiu no chão. Cian estava confuso. Eugênie disse que agora eles iriam duelar. Ele jogou fora outro peso, dizendo para Cian jogar seu lenço. Ele tirou sua cota de malha e a jogou fora. Ela caiu pesadamente. Cian ficou assustado.
Acontece que o cara estava treinando com sacos tão pesados o tempo todo. Parecia para ele que ele estava apenas se exibindo. Eugênie tirou o saco de sua lança. Ciel o olhava encantada. Ele o havia desafiado. Se ele recuasse agora, a garota riria dele pelo resto de seus dias. O rapaz tirou um lenço. Ele precisava defender sua honra. Ele jogou seu lenço e desafiou Eugênie para um duelo. O lenço voou para o chão. O saco caiu pesadamente da lança. Ele olhou para seu oponente e aceitou o desafio. Ciel ficou surpresa. Eugênie golpeou a lança com força em Cian. O golpe o fez babar. Eugênie observou em silêncio. O golpe o fez perder sua espada e cair no chão. Eugênie estava segurando a lança. Disse que havia vencido. A irmã correu até seu irmão. Perguntou se ele estava bem. Ele tentou respirar, mas vomitou. A garota olhou com raiva para Eugênie e começou a reclamar, falando que isso era covardia. Não havia uma gota de honra neste duelo. Eugênie cruzou os braços. De que injustiça você está falando? De acordo com as regras, o duelo começa no momento em que ele atirou o lenço. Foi culpa dele por se descuidar. Ela apontou o dedo para Eugênie. Isso pode ser verdade, mas você treinou mana, não é? Eugênie jogou a lança fora. Não. Crianças dos ramos laterais são proibidas de treinar mana até a cerimônia de herança de sangue. Ela o acusou de mentir. Mentiroso. Sem mana você nunca seria capaz de balançar uma arma tão pesada com tanta facilidade. Ciel franziu a testa. E seu ataque foi tão rápido que, mesmo se meu irmão estivesse totalmente preparado, não haveria como ele pudesse ter bloqueado. Eugênie sorriu. Ele colocou a mão no queixo. Parecia que seus olhos não eram só de enfeite, disse para Ciel. Ela franziu a testa, notando que ele tinha um jeito grosseiro de falar. As pessoas frequentemente me dizem isso, respondeu Eugênie. Ele voltou ao momento do duelo. Não era que seu irmão não tivesse feito nada. Quando sua lança quase o alcançou, ele instintivamente recuou em uma tentativa de reduzir o dano. Considerando que ele mal tinha experiência real em batalha, isso era surpreendente. Eugênie abaixou as sobrancelhas. O oponente tem grande potencial, mesmo que ele seja um lixo, se levarmos em conta ele ser descendente de Vermalfi. Cian se levantou, segurando o estômago, o chamou de covarde. Eugênie riu. Eles realmente são gêmeos, até falam a mesma coisa. Ele caminhou mais perto do perdedor. A boca do garoto estava coberta de vômito. Se ele se considera um descendente digno de Lionheart, ele deveria admitir a derrota com honra. O garoto se virou. Eugênie cruzou os braços. Talvez ele devesse ter se contido um pouco. Se ele fizesse isso com um membro da linhagem principal, eles dificilmente fariam vista grossa. Um homem estava caminhando em direção a eles. Seu rosto estava tenso. Eugênie olhou para ele. Não havia emblema de leão em seu peito. Ele deve ser apenas um cavaleiro. No entanto, sua força tinha que ser reconhecida. Ele parecia impressionante. A criança explodiu em lágrimas. Ele enterrou o rosto em Ezar. Ele disse que havia perdido para aquele caipira. Seu rosto ficou vermelho. Ele o havia desafiado para um duelo e perdeu. O homem pensou sobre isso e olhou para o rapaz. Ele se curvou, se desculpou por não se apresentar imediatamente. Seu nome era Ezar. Ele era responsável por orientar Cian. O rapaz olhou para ele. Ele respondeu que seu nome era Eugênie. Ele era da cidade de Gidol. As garotas estavam um pouco mais afastadas. Tanto quanto o professor sabia, a família Gerard estava localizada naquela cidade. Este era o pai do garoto. Ele perguntou a Eugênie o que aconteceu ali. Cian me desafiou para um duelo e insultou meu pai. O rapaz ao lado do homem estava preocupado. Disse que não era verdade. Eugênie continuou dizendo que Cian falou que seu pai supostamente não lhe ensinou honra. E então o chamou de covarde. Eugênie franziu a testa e continuou. Isso significa que ele não insultou apenas a mim, mas também ao meu pai. Como o Sr. Ezar pode pensar que isso não é motivo para aceitar um duelo? Ezar concordou sobre isso. Ele começou a levar o garoto embora, oferecendo-se para cuidar de seus ferimentos. A garota acenou a Deus. Ezar esperava vê-lo em breve. Eugênie acenou de volta. Mais tarde,
Ele estava comendo à mesa. A criada estava segurando anotações na mão. Ele viu que ela havia retornado. Ela estava olhando para ele. Sobre sua tarefa, jovem mestre, o Deacon, Hansan e Jules chegarão amanhã à tarde. E à noite Gargis e Deira através do portal de teletransporte. Ele deu uma mordida na carne. Eles se reunirão mais cedo do que o esperado. O ritual começará muito em breve. Ele saiu de casa. O sol iluminava o tapete vermelho. Ele ergueu a cabeça. Ele ia derrotar os descendentes de Vermalf, e esperava que ele não ficasse muito chateado. Ele ergueu o punho. Ele mesmo não queria renascer como seu descendente. Ele sorriu e disse essa maldita reencarnação. Cian estava em frente a uma mulher. O rapaz olhava para baixo, com medo. A mulher de cabelos castanhos fechou o leque, perguntando se seu filho desafiou um garoto de um ramo lateral para uma luta e perdeu. Ela era a segunda esposa da família principal, Anisilia. Ezar abaixou a cabeça, dizendo que era isso mesmo. Anisilia olhou para seu filho com um leve sorriso, dizendo para ele se aproximar. Cian caminhou em direção à sua mãe com uma expressão culpada. A mulher de cabelos castanhos cutucou o leque no peito do garoto. Anisilia olhou para seu filho com um sorriso malicioso, perguntando se ele não só perdeu, mas também foi com um só golpe. Cian disse que doía. A mulher de cabelos castanhos olhou para baixo com um olhar malicioso. A mulher olhou para Ezar, o chamando. Ela olhou para Ezar com um olhar ameaçador, perguntando se o garoto realmente nunca trinou a própria mana. O professor olhou nervosamente para o chão. Ele disse que sim, o filho de Gerard, que não havia uma gota de mana em seu corpo. Ciel olhou para sua mãe surpresa quando ela foi chamada. A mulher perguntou à filha como aconteceu de seu irmão ter perdido. Ciel olhou para Anisilia com uma expressão calma. Ela disse que, assim que o duelo começou, Eugênie imediatamente o atingiu com uma lança, o que foi uma surpresa completa para Cian. E meu irmão tentou recuar, mas a lança de Eugênie foi mais rápida. Anisilia olhou para Ciel com uma expressão descontente, entendendo que a vitória foi por um único golpe. Cian franziu a testa, levantando o olhar. Ele olhou para sua mãe culposamente. Anisilia deu um tapa no rosto de seu filho. Ela olhou para seu filho com uma expressão enfurecida. Anisilia perguntou como ele pôde perder em um duelo que ele mesmo começou e na frente de seres tão inferiores, para algum garoto da mesma idade que nem mesmo possui mana. Anisilia olhou para frente com raiva. Ela disse que seu pai chegaria logo e simplesmente queimaria de vergonha no ritual de sangue. Pergunte como ele olharia nos olhos dele, observando que ela já podia imaginar como Teonis zombaria dela. Cian, com lágrimas nos olhos, pediu perdão à sua mãe. Anisilia olhou para Ezar com irritação, o chamando. Ela queimou seu olhar maligno no professor. Ela disse que ela queria matar ele, mas felizmente para ele, seu marido valorizava muito, e ordenou que ele apertasse o treinamento de Cian para nunca mais a envergonhar. A mulher apontou com a mão para o lado, dizendo ao professor para levar Cian embora. Cian, com lágrimas nos olhos, saiu com Ezar. A mulher ficou olhando para a porta. Anisilia abriu seu leque. Ela cobriu o rosto com ele, suspirando pesadamente. Anisilia olhou por baixo do leque. Ela olhou para sua filha com uma expressão séria. A mulher sorriu levemente, perguntando se o nome do garoto era Eugênie, acrescentando que ela deveria tentar se aproximar dele. Ciel olhou para sua mãe com perplexidade, perguntando por quê. Sua mãe disse que ele já era forte o suficiente para derrotar seu irmão. Anisilia olhou para frente com um olhar astuto. Ela pensou que, se dependesse dela, ela o mataria naquele momento, mas ela seria a primeira a ser suspeita. Anisilia imaginou imagens de guerreiros. Ela observou que, além disso, se houvesse discórdia dentro da família, os guardiões do código familiar interviriam, e sua interferência deveria ser evitada a todo custo. A mulher levantou o dedo indicador, dizendo para observá-lo cuidadosamente. A garota olhou para sua mãe com um sorriso, concordando com ela, dizendo que também gostaria de descobrir mais sobre ele. Anisilia estreitou levemente o olhar, sorrindo maliciosamente. Eugênie observou que no dia seguinte, 3 crianças dos ramos laterais chegaram à propriedade da família principal. Os 3 garotos estavam um ao lado do outro, Deacon, 11 anos, Hansan, 14 anos, Jules, 10 anos. O protagonista estava correndo com pesos.
Suor escorria pelo seu rosto devido ao treinamento intenso. A criada olhou para o protagonista com entusiasmo, o chamando. O protagonista parou, olhando para a garota. Nina disse que eles já haviam chegado. Eugênie perguntou o que ela quis dizer com aqueles dois dos ramos laterais, observando que eles estavam um pouco adiantado, já que ela disse que deveriam ser esperados à noite. Nina olhou para o garoto em choque, dizendo que o chefe da família havia chegado com eles. O protagonista olhou para a criada com uma expressão séria, pensando sobre o chefe da família Lyonhart. Nina acenou a mão ansiosamente, dizendo que ele deveria ir rapidamente encontrá-lo, observando que ele deveria trocar de roupa primeiro. Eugênie disse não daria, senão ele seria o único atrasado. Ele limpou o rosto com uma toalha, dizendo que estava tudo bem e que ele iria direto assim mesmo. Cavaleiros e muitas pessoas se alinharam perto do portão. O protagonista olhou para o lado. Uma mulher de cabelos castanhos estava ao lado de seus filhos com um sorriso. Eugênie observou que a mulher ao lado de Cian e Ciel era Anisilia, a segunda esposa. Eugênie observou que na frente de Anisilia devia estar a primeira esposa, Teonis. E aquele garoto? O garoto olhou para frente com uma expressão ansiosa. O protagonista observou que este era o filho mais velho da família principal, o primeiro na linha de sucessão, Yod Lyonhart. Silhuetas de pessoas apareceram na frente do portão. Um homem estava sentado em um cavalo e atrás dele estava um rapaz. O homem olhou para frente com uma expressão ameaçadora. Gilead Lyonhart. Atrás dele, um rapaz com um leve sorriso. Eugênie se perguntou se era Gion, o irmão mais novo do patriarca. Yod olhou para o chão com uma expressão ansiosa. Gilead se aproximou de seu filho com um sorriso, dizendo que ele havia crescido, perguntando se sua força também havia aumentado. Yod abaixou o olhar, dizendo que ele tentaria corresponder às suas expectativas. Gilead olhou fixamente para o garoto. Ele voltou sua atenção para Anisilia. Gilead abriu os braços para os lados, sorrindo para as crianças, dizendo que as crianças estavam crescendo tão rápido. Ciel disse que eles estavam com saudades do pai. O chefe da família olhou para um homem com um sorriso, o chamando de Guilford. Ele pressionou a palma da mão no peito e sorriu levemente. Gilead disse que havia ouvido que ele teve um filho, e pediu desculpas por não estar com ele naquele momento feliz. Guilford olhou para o chefe da família dizendo que não precisava se preocupar com isso. Gilead voltou sua atenção para as crianças, dizendo que deviam ser crianças das famílias laterais. O chefe da família estendeu a mão para o lado, sugerindo que comecem juntos. Gilead olhou para frente, dizendo que também discutiriam um ritual de sangue. As crianças e o chefe da família se reuniram ao redor da mesa. Gilead se sentou ao lado de seus descendentes. O protagonista se sentou do outro lado com as outras crianças. A garota e o garoto se sentaram com rostos sérios. Gargiz e Deira. O protagonista olhou para o lado. Ele pensou que eles haviam vindo à cerimônia usando o portal junto com o chefe, perguntando-se se suas famílias eram as mais nobres entre os ramos laterais. Um homem loiro sorriu docemente, fechando os olhos. Eugênie se perguntou quem ele era e se apenas os participantes da cerimônia deveriam estar presentes no jantar. Ciel voltou sua atenção para o homem loiro. Ela olhou para seu pai com curiosidade, perguntando quem era. Gilead apontou para o homem, dizendo que, na verdade, ele queria apresentar seu convidado um pouco mais tarde. O homem disse que estava tudo bem ser naquele momento. Eugênie olhou atentamente para o loiro, bebendo chá. O homem sorriu amplamente, estendendo as palmas das mãos. Ele cumprimentou as crianças, dizendo que era Loberian da Torre Vermelha. As crianças olharam para o homem em choque, perguntando se era realmente Loberian. Yod olhou para Loberian em choque quando Eugênie cuspiu seu chá. Yod disse que ele era o líder da Torre Mágica Vermelha. Eugênie agarrou seu peito. Loberian olhou para o protagonista preocupado, perguntando se ele estava bem. Eugênie disse que estava tudo bem. O protagonista perplexo imaginou a imagem de Siena e Loberian abaixo dela. O protagonista pensou que ele era o líder da Torre Mágica Vermelha, o que significava que ele era discípulo de Siena ou, para ser mais preciso, o discípulo dos discípulos anteriores. Eugênie se lembrou de como Siena reconstruiu livros sobre fundamentos mágicos. Ele observou que 300 anos atrás, Siena era a mais jovem da história a se tornar mestre de uma torre quando ascendeu a mestre da Torre Verde de Arotnia, acrescentando que ela foi capaz de atualizar todos os grimórios mágicos,
e ela continuou ensinando estudantes de outras torres e até mesmo foi professora dos mestres de outras torres. Ele observou que, mesmo naquele momento, o chefe da Torre Verde e Vermelha consideravam a sábia Siena como sua grande mestre. Gilead encarou o protagonista. Eugene pensou que ele não esperava encontrar uma pessoa conectada ao seu passado antigo ali. Eugene olhou para o chefe da família com surpresa. Gilead perguntou ao protagonista se seu nome era Eugene, observando que ele ouviu sobre ele de Theonis. Gilead olhou para o garoto com uma expressão séria, observando que ela disse que seu filho insultou Eugene e seu pai. Sian pressionou os lábios juntos com medo, olhando para o chão. O protagonista olhou para Gilead com uma expressão séria, dizendo que tudo era verdade, mas ele não guardava rancor. O chefe da família olhou para o garoto, dizendo que era porque ele havia vencido a luta. Eugene cerrou a mão em punho. Ele disse que mesmo se ele tivesse perdido, nada teria mudado. Se ele fosse tão fraco que não pudesse defender sua honra, ele não teria escolha a não ser aceitar esses insultos. O chefe da família sorriu satisfeito, dizendo que ele era melhor que seu filho. Sian se sentou com uma expressão assustada. O chefe da família olhou para seu filho com decepção. Ele disse que não estava envergonhado de sua derrota, mas era triste ver como ele estava escondendo o olhar de seu pai por causa dela. Sian olhou para o chão atordoado. Os garotos observavam atentamente. Gilead disse a seu filho que ele começou aquela luta insultando Eugene, mas depois de perder, ele nem sequer pediu desculpas a ele. Sian olhou para seu pai em perplexidade. Gilead olhou para seu filho com uma expressão séria. Ele disse que ele era Leonhart e era um descendente do grande Vermalfi. E se seu sangue realmente corresse em suas veias, então ele deveria respeitar não apenas sua própria honra, mas também a honra dos outros. Sian olhou para o protagonista em confusão. Ele corou levemente, relutantemente pedindo perdão a Eugene. O protagonista mostrou os dentes com desagrado, pensando que era imediatamente óbvio que o pedido de desculpas não era sincero. Gilead olhou para o protagonista com uma expressão confusa, perguntando se seu pai era Gerard, após pedir desculpas, dizendo que não o conhecia pessoalmente. O protagonista olhou para o chefe da família seriamente. Ele disse que era compreensível que não, acrescentando que ele também acreditava que sua família vivia no meio do nada. Um enorme lustre pendia sobre suas cabeças. Gilead perguntou se seu pai estava encarregado de seu treinamento. Eugene disse que ele ensinou apenas o básico, mas o resto ele aprendeu treinando sozinho. Deira olhou para o garoto com surpresa, se perguntando por que ele treinou sozinho, sem um mentor. Garges olhou confuso, se perguntando como ele conseguiu derrotar Sian. Gilead sorriu satisfeito, dizendo que parecia que haveria algo para ver no ritual desta vez. As criadas entraram na sala trazendo comida. Elas começaram a colocar pratos na frente de todos. Havia muita comida na mesa. O chefe da família sorriu, estendendo a mão. Ele disse que não sabia se eles gostariam, mas eles provavelmente estavam com fome, então que atacassem. A lua cheia brilhava acima da mansão. As criadas recolheram os pratos vazios. Gilead limpou a boca com um lenço. Ele observou que, como havia dito antes, este jantar foi organizado para contar sobre o ritual de sangue. Os garotos olharam para Gilead animados, enquanto Eugene estava calmo. Ciel e Sian olharam para seu pai atentamente. Gilead disse que, embora parecesse estranho vindo do chefe da família, ele acreditava que as tradições do ritual colocavam os participantes em uma posição extremamente desigual. O chefe da família apresentou o brasão do leão. Ele disse que isso só beneficiava os descendentes diretos, já que até o início do ritual, as crianças dos ramos laterais não podiam usar nem armas reais nem magia. Gilead imaginou um duelo entre as crianças, dizendo que naturalmente seria impossível qualquer chance de vencer. Yoda olhou para seu pai com nervosamente. Gilead disse que desta vez 3 de seus filhos participariam do ritual. O chefe da família olhou para as crianças com uma expressão séria. Ele disse que gostaria que não apenas eles, mas todas as crianças Leonhart demonstrassem suas habilidades, acrescentando que o significado deste ritual é provar que eles são dignos de serem chamados descendentes do grande Vermalfi, não importa se eles são da linhagem direta ou não. O protagonista abaixou a cabeça pensando em Vermalfi. Ele olhou por baixo da franja com um sorriso satisfeito, pensando que seu descendente era muito mais gentil do que ele. Gilead apontou para Loberian com um sorriso, dizendo que desta vez eles teriam ajuda de alguém de fora.
Loberian disse que era por isso que ele estava lá. Ele estalou os dedos e um labirinto azul apareceu na mesa. Loberian apontou para o labirinto com um sorriso. Ele disse que naquele ritual de sangue, eles iriam a um labirinto que ele havia criado, onde cada um deles entraria por sua própria entrada, e sua tarefa era derrotar o monstro principal no centro do labirinto. Loberian apontou o dedo para o monstro. Ele disse que, naturalmente, para chegar até ele, eles teriam que passar por armadilhas e outros monstros. O homem pegou a miniatura do monstro. Ele disse para não esquecerem que isso não era nada mais do que uma ilusão que ele havia criado, então tudo o que eles encontrassem ao longo do caminho era irreal e era apenas um fruto de sua magia. O homem sorriu maliciosamente, quebrando a miniatura. Ele disse que, no entanto, as sensações não seriam diferentes da coisa real. O protagonista sorriu satisfeito. Ele pensou que, ou seja, ele usaria não apenas magia de invocação, mas também alta magia clássica, acrescentando que não era à toa que ele era o chefe da Torre Mágica. Loberian disse que assim que um deles derrotasse o chefe, o ritual terminaria e todos receberiam pontos dependendo de como se mostrassem. Hanson olhou para Loberian de maneira receosa, perguntando se estava tudo bem se eles não conseguissem sair do labirinto. Loberian sorriu constrangido. Ele disse que, é claro, e se de repente ficassem com medo, poderiam simplesmente ficar calmamente no ponto de partida, mas não conseguiriam ganhar uma pontuação alta. O protagonista olhou para o chefe da torre com curiosidade. Eugene perguntou o que eles estavam dando por aquele monstro principal. O chefe da família sorriu satisfeito, fechando os olhos. Ele olhou para Eugene com um leve sorriso. Gilead disse que o vencedor poderia pegar o que quisesse tesouro subterrâneo da família. O protagonista sorriu feliz, corando levemente. Eugene caminhou pelo corredor. Ele olhou para frente com um sorriso astuto. Eugene pensou que ele venceria o ritual de qualquer maneira, então ele deveria pensar com antecedência sobre o que poderia pegar do tesouro subterrâneo. O protagonista olhou para frente seriamente. Gargis e Deira o encontraram no caminho. Gargis olhou para Eugene com uma expressão arrogante, estava de braços cruzados sobre o peito, perguntando se Eugene realmente derrotou Cian. O protagonista olhou para ele com uma expressão indiferente, dizendo que sim. Eugene passou pelos dois, acenando com a mão. Ele disse que se era tudo o que ele queria perguntar, então ele estava indo. Gargis estendeu a mão em direção a Eugene. Ele olhou para Deira em confusão. O protagonista estava treinando sob o céu noturno. Ele balançava a espada de madeira habilmente. Os olhos de Eugene brilhavam enquanto ele balançava. Ele levantou nuvens de poeira com seu golpe. O protagonista olhou para trás, onde Gargis e Deira estavam de pé. Deira estava segurando lanças de madeira em suas mãos. O protagonista olhou para os dois com confusão, não entendendo o que eles estavam fazendo lá. Gargis caminhou confiantemente em direção a Eugene. Ele cerrou as mãos, ficando ao lado do protagonista. Ele tirou a camisa com um puxão brusco. Respirou fundo, colocando as mãos na frente dele e tensionou os músculos em seu corpo. O protagonista olhou para ele em confusão. Ele arregalou os olhos, pensando que ele era um idiota. Gargis bateu no peito, dizendo que ele poderia tocar. Eugene disse que ele recusava. Gargis se gabou de seu corpo, dizendo que sua família tem uma técnica secreta para desenvolver músculos, transmitida de geração em geração. Ele imaginou homens musculosos. Disse que eles usam uma droga especial que acelera o crescimento muscular sem acumular mana, acrescentando que não há efeitos colaterais. Gargis colocou as mãos atrás da cabeça, perguntando a Eugene se ele estava interessado. O protagonista perguntou se ele veio aqui para vender pílulas. Deira cortou dizendo era uma ova não ter efeitos colaterais. Ela caminhou em direção ao protagonista com lanças, dizendo que a droga faz tanto garotas quanto garotos criarem barba. A garota olhou para o protagonista com uma expressão séria. Ela observou que dizem que ele derrotou Cian com uma lança, perguntando por que ele agora tem uma espada de madeira em suas mãos. O protagonista jogou a espada sobre o ombro, dizendo que ele é proficiente tanto com uma lança quanto com uma espada. Deira perguntou o que ele quis dizer ser habilidoso com qualquer arma. Ela jogou a lança em direção a Eugene, que rapidamente a agarrou com a mão. Deira ficou pronta para duelar, dizendo que a lança é seu ponto forte, perguntando o que ele acha sobre uma luta. Eugene olhou para o lado pensativamente. Ele pensou que esta garota era claramente uma oponente mais interessante do que aquele vendedor.
O protagonista sorriu levemente, pensando que ele também estava curioso sobre como as crianças dos nobres ramos laterais se mostrariam em batalha. Eugênio disse a Deira que ele concordava. Os dois assumiram posições de luta. Eugênio olhou para Gargis, perguntando o que ele estava fazendo lá. Ele disse que ele seria o juiz. Gargis fechou os olhos e levantou a mão, dizendo que, embora isso fosse uma luta de treinamento, tudo deveria ser justo. O protagonista imaginou com perplexidade, pensando que este idiota o lembrava de alguém, perguntando-se se ele por acaso não era descendente de Molon. Deira olhou para Gargis mandando iniciar logo o duelo. Deira olhou para frente irritada, se perguntando se ele dominava tanto uma espada quanto uma lança, observando que era simplesmente ridículo. A garota mostrou os dentes com raiva, pensando que ela mostraria a ele que apenas aqueles que se dedicaram a isso poderiam manejar uma lança habilmente. Gargis abaixou a mão, gritando o comando para começar. A garota se moveu de seu lugar, pensando que quem tomasse a iniciativa teria vantagem. Ela de repente arregalou os olhos. Deira parou abruptamente. Uma aura poderosa emanava do protagonista. Os olhos do protagonista expressavam confiança. Deira pensou que não havia aberturas na pose dele. O protagonista olhou para a garota perguntando o que havia de errado com ela e mandando ela ir logo até ele. Deira mostrou os dentes e depois gritou se lançando em um ataque contra Eugênio. O protagonista aparou o ataque com uma lança. Eugênio continuou a ficar imóvel em um lugar. Deira cerrou os dentes e novamente começou a atacar o protagonista. Eugênio bloqueou o golpe. Deira olhou para o protagonista com raiva. O protagonista repetidamente aparava os ataques da garota. Eugênio observava cuidadosamente cada golpe. Pensou que ela era boa em lutar sem usar mana e que suas habilidades poderiam se tornar verdadeiramente limitadas no futuro. O protagonista sorriu maliciosamente, pensando que ela ainda não para para ele. Eugênio aparou o ataque da garota novamente. Ele sorriu maliciosamente, perguntando sarcasticamente por que ela não conseguia acertá-lo. Deira mostrou os dentes com raiva, se perguntando por que ele iria parar seus ataques enquanto ficava em um lugar, acrescentando que essa arrogância seria sua ruína. A garota balançou sua lança, correndo em direção a Eugênio. O protagonista bloqueava continuamente os golpes. Deira de repente pulou para o lado. Ela apareceu atrás do protagonista. Deira sorriu levemente, pensando que ele não seria capaz de bloquear seu golpe de lá. Deira se lançou com um ataque em direção ao protagonista. Eugênio levantou o pé acima da lança. Ele pisou na lança. Eugênio pressionou a lança ao chão prendendo com toda sua força. Deira tentou mexer a lança fazendo força. Eugênio segurou a lança na frente do rosto de Deira. Gargis, com uma expressão surpresa, disse que o vencedor era Eugênio Lioniarte. Um tempo depois, Gargis, cruzando os braços, olhou para o protagonista, dizendo que eles deveriam unir suas forças. O protagonista estava deitado na cama, olhando para ele confuso. Eugênio franziu a testa em irritação, perguntando por que ele o acordou só para isso. Gargis olhou confiantemente para o protagonista, dizendo que ele precisava de sua resposta. Eugênio levantou a mão. Ele observou que ele mesmo ouviu o que o chefe da família disse sobre o ritual, acrescentando que todos entram por sua própria entrada, perguntando como ele ia fazer isso. O garoto imaginou a imagem do monstro e dos gêmeos. Ele disse que as entradas são diferentes, mas o objetivo final é um só, o centro do labirinto, o monstro principal, acrescentando que os gêmeos também vão se unir. Eugênio olhou para ele indiferentemente. Ele perguntou o que Gargis estava propondo era se encontrar no centro do labirinto e destruir o monstro principal juntos? O garoto disse era exatamente isso. Eugênio falou que não se preocupava, que poderia lidar com isso sozinho. Deira disse que ele se achava demais. Eugênio olhou para Deira junto à parede. A garota desviou o olhar constrangida, dizendo que ele era forte e com sua ajuda eles definitivamente seriam capazes de derrotar o chefão. A garota desencostou da parede. Eugênio perguntou por que ela queria tanto matar o chefe. O protagonista olhou para Deira com uma expressão séria. A garota disse que toda vez que as crianças dos ramos direto e lateral participaram do ritual de sangue ao mesmo tempo, nenhum dos laterais jamais venceu. Deira se aproximou de Gargis, dizendo a Eugênio que eles poderiam fazer isso, ela, Gargis e ele. Deira olhou para Eugênio com uma expressão séria, perguntando se ele não queria derrotar a família principal. Eugênio olhou para a garota com uma expressão confiante.
Anisilia estava de pé junto da janela. Ela pensava em Loberian. Pensou que talvez o chefe da Torre Mágica, que foi convidado a participar do ritual, pudesse ter vindo para levar Yod como seu discípulo. Ela se lembrou de que quando o pequeno Yod estava interessado em livros e magia. Observou que desde a infância ele tinha uma paixão pela leitura em vez de treinamento físico, e estava interessado em magia ao ponto de até conseguir aprender algo. Pensou que se Yod fosse ser aprendiz do chefe da Torre Mágica Vermelha, ele teria que deixar a família. Em outras palavras, isso daria a Cian e Ciel mais espaço para crescer, e o próprio garoto efetivamente perderia suas chances de ser o sucessor. Ela olhava para frente, pensando que todo o problema estava no ritual. Imaginou a si mesma com as crianças e pessoas zombando. Pensou que se seus filhos não passassem, teriam que carregar o estigma da vergonha pelo resto de suas vidas sendo marcados como filhos de uma segunda esposa, acrescentando que até então ela sempre conseguiu ficar firme em seus pés até aquele momento. Anisilia apertou nervosamente seu leque, pensando que parecia perder para uma mera criança de um ramo lateral. Pensou que se o talento de Eugênie fosse tão grande e ele fosse o primeiro a sair do labirinto, humilhando toda a família principal, então a derrota de Cian não seria tão perceptível contra o fundo geral. 3 dias depois, Loberian e os outros estavam perto do portal. O ritual de sangue finalmente havia começado. Ele estava reunindo uma energia azul em suas mãos. Esferas azuis saíam da energia mágica. As esferas pousaram nas mãos de todas as crianças. Loberian começou a explicar. Disse que a primeira coisa que fariam seriam criar o equipamento, e então cada um deles deveria imaginar a arma que precisavam em suas cabeças e formá-la a partir da luz. Os garotos estavam agarrando a esfera em suas mãos com surpresa. Ciel confiantemente criou uma espada a partir da esfera. Ela olhou para sua arma feliz. Ciel começou a balançar sua espada. A garota perguntou o que fazer se a espada quebrasse. Loberian disse que isso era simplesmente impossível porque ela, como o labirinto, foi criada com magia. Ciel olhou para sua espada e perguntou se animais também podiam ser criados. O líder da torre disse que bonecas e até golems poderiam ser criados, mas não criaturas vivas. Yod olhou para o líder da torre com curiosidade, perguntando por quê. O líder da torre sorriu, levantando o dedo. Ele disse que fazer isso era proibido no mundo da magia e apenas poderes superiores poderiam criar vida. Yod olhou para o líder da torre com interesse. Gargis criou uma espada larga. Ele a jogou sobre o ombro, olhando para Deira. Gargis disse que era sua espada favorita, aquela que ele usava em casa durante o treinamento, só que agora não era de madeira, acrescentando que era surpreendente, mas ela se materializou exatamente como ele imaginou. Deira perguntou a quem ele estava contando isso, já que ninguém perguntou. Deira criou uma lança em suas mãos. Cian criou uma espada em suas mãos. Yod olhou para a espada em suas mãos com uma expressão abatida. Os garotos olharam para as espadas em suas mãos em confusão. O protagonista, por outro lado, criou uma pequena espada e um escudo. Ciel olhou para o protagonista, perguntando o que ele faria se eles se encontrassem no labirinto. Ciel inclinou a cabeça para o lado, perguntando se ele lutaria contra ela. O protagonista olhou para o chefe da família, perguntando se estava tudo bem. O chefe da família disse que não havia regras dentro do labirinto e, afinal, a competição era a base do ritual. Gilead pressionou a palma da mão no peito e sorriu levemente. O chefe da família disse que desta vez, dependendo das circunstâncias, eles terão que demonstrar suas habilidades analíticas e capacidade de trabalhar em equipe, porque todos eles são membros da mesma família Lionheart. Ciel olhou para o protagonista com constrangimento, pensando sobre uma família. A garota sorriu maliciosamente, olhando para Eugênie. O protagonista olhou para a garota em perplexidade, pensando que ele estava de alguma forma inquieto. O chefe da torre começou a tirar um pingente do círculo mágico. Ele perguntou se todos haviam criado uma arma para si mesmos, observando que agora eles precisam colocá-lo em seus pescoços. Loberian começou a distribuir pingentes para todos. Os garotos olharam para o pingente azul com surpresa. O chefe da torre disse que este pingente estabelecerá uma conexão com suas mentes, e se eles tiverem um nível crítico de estresse no labirinto, ele reagirá. O chefe da torre olhou para os garotos com uma expressão séria, dizendo que ele interviria se a situação saísse do controle. O protagonista olhou para o pingente em seu pescoço. Ele se perguntou se isso era uma precaução contra incidentes inesperados. O líder da torre abriu a boca e bateu no peito.
Ele disse que se eles sentissem que eram incapazes de sair do labirinto, deveriam bater na pedra do pingente e gritar ajuda, observando que então eles poderiam sair facilmente. Loberian apontou para o portal, dizendo que ele havia terminado com as explicações e agora eles deveriam todos calmamente entrar na caverna juntos. Loberian olhou para as crianças com um sorriso astuto. O chefe da torre disse que havia uma entrada, mas todos tinham um caminho diferente. As crianças começaram a se aproximar da caverna. Ciel sorriu amplamente e acenou para Eugene, falando para ele ter cuidado. O protagonista desejou o mesmo para ela. Eugene correu para o portal. Ele saiu do outro lado da caverna. Um enorme corredor escuro apareceu na frente dele. O protagonista se lembrou de como ele havia passado por isso com sua equipe antes. Ele pensou que em sua vida passada ele havia passado por muitos desses labirintos. Eugene levantou a cabeça, olhando para o teto. Ele pensou que seria impossível subir, já que as paredes se apoiavam no teto. O protagonista balançou sua espada na frente dele. A espada mal tocou a parede. Eugene olhou para a espada com uma expressão séria. Ele pensou que, além disso, você não pode realmente se virar por causa delas, acrescentando que seria inconveniente com uma arma longa lá. O protagonista olhou para sua arma com satisfação. Ele pensou que é por isso que ele escolheu uma espada e escudo, observando que é uma combinação básica que funciona bem em quase qualquer situação. Eugene olhou levemente para frente, pensando que é óbvio que um labirinto criado para crianças deveria ser fácil. O protagonista saiu do lugar, dizendo que era hora de ir. Slimes com um sorriso malicioso voaram direto. Deacon balançou sua espada contra os Slimes com medo. Ele caiu no chão e começou a bater no cristal pedindo ajuda. Loberian apareceu ao lado de Deacon no labirinto. Ele pressionou a palma da mão nele, teletransportando de lá. O chefe da família pensou que menos de uma hora havia passado desde o início do ritual de sangue, mas 3 já haviam falhado. Hansan, Deacon e Jules estavam lá com uma expressão culpada. Gilead olhou para os garotos com uma expressão ameaçadora. Ele franziu a testa em irritação, dizendo para irem para dentro e descansarem. Os garotos olharam tristemente para o chão. Gilead e Loberian observavam os garotos nas esferas. Gilead olhou pensativamente para as esferas. Gargis balançou sua espada de 2 mãos contra os goblins. Ele franziu a testa, se preparando para atacar. Sua enorme espada ficou presa na parede. O goblin olhou para a espada com um sorriso malicioso rindo. Gargis gritou. Ele quebrou a parede com sua espada. Com um forte golpe da espada, ele cortou as cabeças dos goblins e imediatamente evaporaram. O garoto olhou confiantemente para frente. Gilead pensou que Gargis estava caminhando em direção ao seu objetivo de forma desajeitada, mas persistente, e estava facilmente lidando com todos os monstros que encontrava em seu caminho. Sua ira era visível na esfera. Slimes maliciosos apareceram na frente da garota, Deira. Deira habilmente esquivou dos ataques dos Slimes. Ela perfurou um deles com sua lança. A garota cerrou os dentes com desagrado, pensando que era difícil usar umas brancas contra Slimes e ela tinha que esperar pelo momento certo para sair. Deira correu para frente, olhando para trás para seus oponentes. Ela olhou confiantemente para frente. Gilead pensou que Deira era inteligente e sua intuição estava correta, acrescentando que ela não via necessidade de lutar contra monstros porque era mais importante para ela sair do labirinto. Cian era visível na esfera. Uma parede com buracos apareceu na frente dele. Cian se lembrou de estudar os papéis com um sorriso astuto. Ele pensou que antes do ritual, a mãe havia conseguido encontrar os mapas do labirinto e, depois de estudá-los, eles haviam desenvolvido uma tática de comportamento. Agora nem ele nem Ciel cairiam em armadilhas tão óbvias. Cian pegou uma pequena pedra do chão. Ele a jogou em direção à parede. Da pedra voadora, flechas começaram a aparecer da parede. Depois que as flechas acabaram, o garoto correu. Cian sorriu levemente, olhando para frente. Gilead pensou que Cian era muito cauteloso, mas graças a isso ele conseguiu evitar armadilhas, observando que isso não era ruim. Ciel estava na frente do Goblin. O Goblin balançou sua espada contra a garota. Ciel habilmente esquivou do ataque do inimigo. Ela rapidamente perfurou a cabeça do inimigo. O Goblin instantaneamente evaporou no ar. Ciel correu com um sorriso satisfeito. Um beco sem saída apareceu na frente da garota.
Ela observou que não havia passagem lá e retornaria à última bifurcação. Deira olhou para cima pensativamente. Gilead pensou que Ciel tinha boa percepção e pensamento flexível, mas às vezes ela se comportava como uma criança. Yoda olhou para o Goblin em confusão. O Goblin sorriu sedento por sangue, estendendo sua espada. Yoda olhou para seu oponente com admiração, pensando que era incrível, já que este monstro foi criado com magia. O garoto se inclinou para o lado quando o monstro balançou contra ele. O garoto bloqueou o golpe do monstro. Ele cortou a cabeça do oponente com um movimento brusco. O monstro instantaneamente desapareceu. O garoto olhou com deleite para as faíscas da magia. Loderian olhou pensativamente para o alegre Yod, dizendo que aparentemente ele estava muito interessado em magia. O chefe da família fechou os olhos e sorriu levemente. Gilead disse que ele estava fascinado por ela desde a infância e até professores de magia da capital foram convidados para ensiná-lo, mas ele logo abandonou os estudos. O chefe da torre olhou para o chefe da família em perplexidade, perguntando por quê. Gilead se lembrou de sua primeira esposa. Ele disse que ele havia se resignado ao seu destino e, pelo bem de sua mãe, ele decidiu se tornar o chefe da família, mas a magia não dava nenhuma vantagem na luta pela sucessão. O chefe da torre olhou para a frente com uma expressão abatida. Ele disse que entendia, já que ela escondia possibilidades infinitas, mas o caminho para dominá-la também estava cheio de dificuldades e perigos. Gilead disse que, no entanto, ele gostaria que ele deixasse de lado suas dúvidas e seguisse seu destino. O chefe da família franziu a testa, olhando para Loderian. Ele disse que se a paixão pela magia ainda não tivesse diminuído em sua alma, então ele não recusaria a oferta de se tornar seu discípulo na Torre Mágica Vermelha. Loderian olhou para a frente com uma expressão séria, dizendo que ele não poderia fazer nenhuma promessa quanto a isso. O chefe da torre olhou seriamente para o chefe da família. Ele disse a Gilead que, por causa dele, ele poderia levar Yod para a torre, mas se suas habilidades fossem insuficientes, então ele não o aceitaria como discípulo. O chefe da família sorriu levemente. Ele disse que não estava o forçando de forma alguma. Ele apenas queria que seu filho realizasse seus sonhos. Gilead imaginou ver Malfi e Siena. Ele disse que seu filho havia chegado ao ponto de que, apesar de ser o descendente do grande Vermalfi, venerava a sábia Siena. Loderian fechou os olhos, imaginando a magia de Siena. Ele disse que o entendia perfeitamente, já que nas aventuras heroicas de Vermalfi, ele sempre estava mais interessado nas histórias sobre a senhora Siena. E toda vez que sua companhia estava em perigo, ela encontrava uma maneira incrível de lidar com isso com a ajuda da magia. O chefe da família olhou para Loderian com um sorriso satisfeito. Ele disse que ele mesmo havia lido este livro desde a infância, mas para dizer a verdade, ele gostou de outro herói mais. Não o grande Vermalfi ou a sábia Siena. Loderian olhou para Gilead com curiosidade, perguntando quem. Gilead olhou para frente com um sorriso, dizendo que ele gostou mais foi do, mas parou de falar. Loderian olhou para o chefe da família com surpresa, perguntando o que era. Gilead disse para dar uma olhada. Gilead apontou o dedo para a esfera. Eugene estava na frente de um enorme monstro. O troll balançou o punho. Ele bateu no chão, mas o protagonista desviou. O protagonista desapareceu da vista do monstro. Eugene habilmente atingiu o troll repetidas vezes. O chefe da torre e Gilead olharam para o garoto em choque. Loderian perguntou quem ele era. Gilead olhou para o protagonista com admiração, dizendo que era incrível. Eugene pousou no chão, matando o monstro. O protagonista olhou para frente com uma expressão confiante. Gilead disse o nome Eugene Lioniart. O enorme monstro caiu atrás do protagonista. O troll instantaneamente desapareceu no ar. Loderian e Gilead olharam para o que estava acontecendo atordoados. Gilead sorriu amplamente. Ele perguntou quão incrível era isso, observando que ele tinha apenas 13 anos e nunca havia encontrado um troll antes, acrescentando que não apenas ele conseguiu manter a calma, mas também lidou com isso corajosamente e sem alarde. Loderian olhou para frente em perplexidade. Ele disse que os trolls não foram criados para serem combatidos, mas eram obstáculos que devem ser passados usando brechas, e este também era maior que os reais, acrescentando que ele simplesmente não poderia acreditar que ele foi capaz de derrotá-lo tão facilmente. Gilead sorriu satisfeito, olhando para o chefe da torre. Ele disse que ele podia ser uma criança, mas era possível se o garoto nascesse com um talento natural.
Loderian olhou para o chefe da família em confusão, perguntando se ele sabia como tais crianças eram chamadas. Loderian imaginou Eugene com Vermalf atrás dele, dizendo que eles eram gênios. O troll balançou o punho. Gargis bloqueou o golpe com sua espada. O golpe o enviou voando. Gargis pousou no chão, rangendo os dentes. Um enorme troll estava na frente do garoto ferido. O garoto abriu a boca gritando. Ele se lançou contra o monstro. O troll bateu no chão enquanto Gargis balançava sua espada. O garoto cortou a perna do monstro com uma expressão furiosa. O troll caiu no chão. Gargis pulou no ar, balançando sua espada. O garoto mergulhou sua espada no peito do troll. O monstro abriu a boca em dor selvagem. Sua mão estava tremendo. A mão do troll caiu no chão, exausta. Gargis olhou para o monstro morto. Ele abriu os braços para os lados e gritou. O garoto caiu no chão quando o monstro evaporou, depois se sentou no chão com uma aparência machucada. O garoto cerrou os dentes, agarrando suas costelas com a mão. Ele pensou que golpes do monstro foram capazes de passar por seus músculos que tanto se orgulham e quebrou suas costelas, acrescentando que, afinal, esses monstros são muito fortes. O garoto arrastou fracamente a espada atrás dele. Ele pensou que, além das armadilhas intermináveis, um encontro com um troll foi adicionado. E se ele estava tão machucado, então outros provavelmente estavam do mesmo jeito. Gargis caiu no chão sem forças. Cian estava com uma pedra na mão na frente do monstro. Cian olhou para seu oponente em choque, pensando que era um troll e agora monstros mais fortes estavam vindo. Cian franziu a testa, pensando que ele era apenas um obstáculo em seu caminho para seu objetivo estimado. Cian jogou a pedra para o lado. O troll voltou sua atenção para o som. Cian correu pelo monstro. O garoto olhou para trás para o troll com um sorriso astuto, pensando que ele havia conseguido. Cian continuou correndo pelo labirinto. Ciel olhou para frente em choque, vendo seu irmão. A boca de Cian caiu aberta de surpresa ao ver sua irmã. Eles estavam de frente um para o outro. Ciel observou com uma expressão perplexa que eles ainda foram capazes de se encontrar, embora tivessem começado em extremidades diferentes do labirinto. Seu irmão observou que provavelmente o centro já estava próximo. Eles sorriram entusiasticamente quando o irmão elogiou sua irmã e pediu que ela o seguisse porque ele os levaria para fora. Cian imaginou furiosamente como foi humilhado. Ele se lembrou de como alguns dias atrás aquele idiota Eugene o humilhou bem na frente de Ciel, e agora ele tinha uma chance de restaurar sua honra. O garoto olhou para sua irmã com um sorriso astuto quando ela o queria perguntar algo. Ela perguntou se o labirinto era apenas uma ilusão, então, eles poderiam encontrar qualquer monstro? Nesse caso, ela caminhou atrás de seu irmão, que respondeu que sim e perguntou o porquê da pergunta. Ela perguntou se fantasmas poderiam aparecer aqui. Cian olhou para frente com uma expressão de medo. Ele abriu os braços para o lado e perguntou do que ela estava com medo. Ele olhou para o lado, pedindo a sua irmã para não se preocupar, porque não importa o que acontecesse com eles, ele lidaria com qualquer um com sua espada. De repente, uma silhueta sangrenta apareceu na frente dele. Ele gritou horrorizado. Ciel observou enquanto seu irmão gritava de medo junto com Deira. Cian apontou o dedo em confusão, reconhecendo Deira e o que ela estava fazendo aqui. Ela estava ansiosamente segurando seu peito e explicou que ela mesma estava assustada porque Cian de repente havia gritado. O garoto abriu as pernas e ficou furioso, perguntando à garota por que ela estava coberta de sangue, pensando que ela provavelmente queria assustá-lo primeiro e depois atacá-lo inesperadamente. A garota deu um passo à frente e respondeu que ela se machucou em uma das armadilhas. Ela franziu a testa com raiva e percebeu que seu ataque surpresa foi descoberto. Ela imediatamente começou a sair com uma expressão furiosa. Ciel imediatamente gritou para seu irmão que Deira queria fugir. Eles imediatamente ficaram furiosos, olhando um para o outro. Ele percebeu que por causa desta garota ele só se envergonhou ainda mais na frente de sua irmã. Ele franziu furiosamente a testa, não querendo perdoar a garota, e quis correr em perseguição a Deira. Eles imediatamente começaram a correr atrás dela. Deira mostrou os dentes com raiva, percebendo que sozinha ela não poderia lidar com os dois. E onde estava seu amigo musculoso Gargis? Neste momento, ele estava deitado no chão inconsciente. A garota ficou horrorizada quando uma armadilha apareceu de repente e o chão começou a desmoronar, mas seguiu correndo. Ela pisou nas lajes, conseguindo pular e atravessar.
Atrás dela, neste momento, os irmãos estavam correndo. Cian olhou para frente com surpresa, percebendo que o chão havia desabado e estava muito longe do outro lado, e eles provavelmente teriam que procurar outro caminho. Sua irmã correu entusiasticamente atrás, e ele percebeu que não poderia se permitir cair ainda mais aos olhos de Ciel. Ele franziu furiosamente a testa, percebendo que ele estava se segurando antes de encontrar o monstro principal, mas agora ele mostraria sua força. Ele correu para frente com raiva, sua aura brilhando, porque ele sabia que teria que usar mana. Ele imediatamente acelerou, querendo pular a armadilha. Ele imediatamente saltou do chão. O garoto habilmente pulou sobre a armadilha, pisando no chão e imediatamente estendeu a mão, pedindo a sua irmã para pular depois dele e ele a pegaria. Ciel, com sua mana, também pulou sobre a armadilha. Ciel pousou no chão ao lado de seu irmão. Cian olhou para sua irmã com um sorriso astuto, observando que ele não esperava nada menos dela. Ele imediatamente puxou sua espada, dizendo que eles precisavam continuar seguindo. Depois disso, a perseguição foi retomada e, eventualmente, Cian, Ciel e Deira se encontraram no centro do labirinto. Os três estavam perto de um enorme monstro. Deira e Cian olharam para o monstro principal em choque. Eugênio estava encostado na parede com os braços cruzados e perguntou aos garotos por que os três chegaram juntos. Cian olhou para trás em espanto e não entendeu o que Eugênio estava fazendo ali. O protagonista sorriu sarcasticamente, cruzando os braços, e declarou que estava curioso e queria saber quem iria chegar lá primeiro. E aí, o que achou da história? Deixa nos comentários suas dicas ou qual obra você quer que eu traga. Quem sabe a próxima escolha não é a sua.